Sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos no episódio 19. Vamos falar um pouco sobre a doutrinação. Pergunta: o médium sofre algum dano físico, emocional ou espiritual quando a doutrinação não é adequada? A resposta: sim. Nesses casos, surge uma perturbação no seu sistema nervoso. Vamos explicar. Um espírito está dando uma comunicação. Trata-se de uma ligação, digamos, eletrônica, no caso mais transcendental. Como a aparelhagem do sensitivo é muito delicada, se a doutrinação não vai bem canalizada e o espírito se irrita, ele consegue perturbar a harmonia nervosa do intermediário. Esta é uma das razões porque os mentores espirituais, para manterem o equilíbrio da economia psíquica do médium, recomendam a aplicação de passes coletivos ao terminar as reuniões, pois que tenham havido dano ou não, todos os presentes serão beneficiados. No caso do médium adestrado, não existe o problema, porque, ao final da reunião, incorpora-se o seu mentor, proporcionando o reajustamento das peças íntimas do tutelado. Mas, quando esse não está adestrado e somente incorpora as entidades sofredoras, ficam danos. Bom, aqui nós vamos fazer uma observação, né? Na nossa casa não é bem assim que ocorre isso, né? Por quê? Porque o trabalho nosso de desobsessão é um pouco diferente desses mais difíceis, que são grupos só especializados em desobsessão. Nós fazemos todos os tipos de atendimento e os mentores da casa estão sempre atentos a esses problemas. E quando um dos médiuns não ficar bem durante o final da reunião, nós mesmos damos um passe nele e resolvemos o problema. Mas aí, continuando. Outra ocorrência que deve ser desestimulada é a questão dos doutrinadores tocarem no médium no transcorrer da comunicação. Isto não é só inconveniente do ponto de vista estético como ético. Em sendo sensitivo, uma espécie de feixe nervoso excitado, o ato de pegá-lo promove nele uma irritação extremamente desagradável, terminando por danificar as suas aparelhagens mediúnicas e nervosas. Bem, aqui uma outra observação, né? Nós podemos tocar no médium levemente, né? Tem pessoas que querem se engalfinhar com o médium, veja, isso não é produtivo, né? Nós devemos simplesmente tocar levemente o médium. Continuando. Em casos específicos, tocar no médium pode causar-lhe uma terrível dor de cabeça. Nunca se deve segurá-lo, pois não é a força física, e sim a força vibracional do doutrinador que atua efetivamente para controlar os impulsos do espírito, refletindo no companheiro individual. Sempre o silêncio, a meditação, a quietude, a emissão mental conseguem mais êxitos do que a luta física. Deve-se tomar os cuidados necessários para se evitar a todo custo o pugilato, caracterizado pelo arrojo médium ao chão e sobre os doutrinadores. Tudo isso está fora da ética recomendada pelos mentores espirituais. Bem, aqui também podemos fazer outra observação, né? Nós sabemos que o médium tem o controle total sobre o espírito e um médium bem adestrado não permite esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele está cedendo o corpo dele, né? E ao fazer isso, ele tem que controlar aquele espírito. Senão, ele não deve permitir a incorporação. Mas isso é uma questão de adestramento, né? O médium, com a experiência, vai conseguindo controlar isso. Mas aí, continuando, no livro Céu e Inferno, encontram-se comunicações de espíritos que Allan Kardec anotou os piores possíveis em clima de calma. A grande maioria dessas comunicações foi feita por psicografia. Eram entidades desencarnadas através de processos violentos,
como o assassínio e o suicídio, trazendo vibração de baixo teor que nem sempre conseguiam escrever o que queriam, findando-se o fenômeno como os seguintes termos: não posso mais, não consigo escrever, não consigo. No entanto, os médiuns não demonstravam gestos estertorados, tampouco atiravam-se ao chão esperneando. Tal não acontecia porque eram disciplinados mentalmente e, por conseguinte, educados mediunicamente. É isso que nós precisamos treinar sempre, né? A educação mediúnica. Desta forma, quando presenciamos certos espetáculos com raras exceções, concluímos tratar-se de grande parcela de conveniência do médium. Certa vez, Chico recebeu uma comunicação de determinada entidade. Na minha presença, o espírito, muito meu conhecido pela sua perversidade, tomou de lápis e colocou na boca do médium mineiro e começou a fumar, saindo fumaça como se fosse um cigarro. Começou a conversar comigo agressivamente. Era, no entanto, uma agressividade sem gritaria. Modificou radicalmente a personalidade do médium, que passou a revelar-se uma pessoa agressiva e má, conversando com uma terrível carga de ódio. Porém, o sensitivo não apresentava nenhum estentor durante a comunicação. Para efeito de esclarecimento, esses estertores, quando existem, são provenientes do aparelho nervoso do médium deseducado. Então vamos lá. Outra pergunta. Qual o requisito para ser um bom doutrinador e como se conduzir no exercício da função? Resposta. Para alguém ser bom doutrinador, não basta ter boa vontade. Recordo-me que quando estava muito em voga o termo boa vontade, um espírito escreveu pela psicografia o seguinte: a boa vontade não basta. Já afirmava Goethe que não poderia haver nada pior do que um indivíduo de grande dose de boa vontade, mas sem discernimento de ação. Acontece que a pessoa de boa vontade, não sabendo desempenhar a função a contento, termina fazendo uma confusão terrível. Não é suficiente ter apenas boa vontade, mas saber desempenhar a função. É melhor que uma pessoa com má vontade que saiba fazer corretamente a tarefa do que outra de boa vontade que não sabe agir. Aliando-se às duas qualidades, o resultado será mais positivo. Bem, o que nós entendemos é que um bom doutrinador ele tem que ser um bom negociador, né? E fazer tudo com muito amor, com boa vontade, realmente, mas acima de tudo, um bom negociador e com muito amor envolvido. O médium doutrinador, que é também um indivíduo suscetível à influência dos espíritos, pode desajustar-se no momento da doutrinação, passando a sintonizar com o espírito comunicante e não com o seu mentor. E ao perturbar-se, perde a boa direção mental, ficando a dizer palavras a esmos. Observa-se às vezes, mesmo em reuniões sérias, que muitos companheiros excelentes, ao invés de serem objetivos, fazem verdadeiros discursos no atendimento aos espíritos sofredores, referindo-se a detalhes que não têm nada com o problema do comunicante. Veja, nós precisamos ser sucintos e diretos na comunicação com os espíritos, né? Não é necessário ser um técnico, um especialista, para desempenhar a função de doutrinador. Porém, é preciso não abdicar do bom senso. Desse modo, quando o espírito incorporar, cabe ao doutrinador acercar-se do médium, escutá-lo para avaliar e o que ele necessita. É recomendável falar-se antes do comunicante, procurando adivinhar aquilo que o aflige. A técnica ideal, portanto, é ouvir. E ouvir o que o espírito tem a dizer para depois orientá-lo, de acordo com o que ele diga, sem nenhum posicionamento de conselheiro e nunca um discutidor. Procurar ser conciso, porque alguém em perturbação não entende muito do assunto que o seu interlocutor está falando, e muitos deles não sabem de espiritismo, né? Então, é preciso colocar no assunto
as coisas que Jesus falou, não é? Isso é muito importante para ir direto no coração desse espírito que está conversando. Torna-se imprescindível que o doutrinador escute a problemática da entidade. Por exemplo, o médium está em estertor e não consegue dizer nada. O doutrinador aproxima-se e pergunta com delicadeza: qual é o seu problema ou dificuldade? Estamos aqui para lhe ser útil. Você já percebeu que foi trazido a esse local? Qual a razão de encontrar-se tão inquieto? A entidade retruca: estou com raiva, doutrinador. Você já imaginou quanto a raiva é prejudicial para a pessoa que está se sentindo? Pois eu odeio. Mas tudo nos ensina a amar. Procure superar esse sentimento destruidor, né? Então a gente tem que primeiro dar as boas-vindas ao espírito que está chegando. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda, né? E aí começar: mas o que houve com você? Por que está assim? O que aconteceu? Bom, é assim que se começa uma conversa, tá? O comunicante deve ser encaminhado ao autodescobrimento. Não adianta falar sobre pontos doutrinários porque ele não se interessa. Vamos ilustrar. Chega uma pessoa com dor de cabeça e aconselha-se: tome um analgésico, descanse, depois vamos conversar. Isso significa dar o remédio específico para um problema do paciente. No atendimento mediúnico, o doutrinador deve ser breve, porque as discussões infindáveis e as doutrinações que não acabam nunca, o medianeiro se desgasta excessivamente e o que se deve fazer é preservá-lo ao máximo, né? Então, por isso que a gente tem que ser bons negociadores, entender rapidamente o que aquele espírito está precisando. Bom, eu acho que foi bastante suficiente para vocês pegarem alguma coisa de bom para aqueles que fazem as doutrinações. Eu agradeço a boa vontade de todos e muito obrigado.